Caríssimos irmãos que nos acompanham pela nossa web TV, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum, ela vem nos ensinar algo muito importante. Vem nos ensinar onde nós podemos encontrar Deus. E ao mesmo tempo, vem nos advertir sobre uma coisa: nós nunca vamos encontrar Deus em ambientes de orgulho. Nós nunca vamos encontrar Deus em lugares onde predomina a prepotência. Nós nunca vamos encontrar Deus em ambientes de fofoca, de comentários maliciosos. São os lugares onde Deus não combina com o ambiente. E ao longo das leituras que nós ouvimos hoje, nós vamos percebendo essa atuação de Deus. Esse Deus que faz questão de ser encontrado. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Zacarias, capítulo 9, um texto escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E o engraçado, quem prestou atenção no texto pode perceber, o texto já vem anunciar a chegada do Messias. 300 anos antes de Cristo já se falava da chegada desse Messias. E ele virá como um rei, diz o profeta, virá como um pastor, virá como um servo. E através desse Messias, anunciado pelo profeta Zacarias, Deus fará a intervenção definitiva a favor do seu povo. Por isso o texto começa convidando a cidade de Jerusalém a se alegrar. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que o rei vem ao teu encontro. E ele continua dizendo que a chegada desse rei vitorioso, se dará de forma humilde, se dará de forma pacífica. Portanto, esse rei não virá montado num cavalo, que era o símbolo do militarismo da época de Jesus. Esse rei virá montado num jumentinho. E para que não fique nenhuma dúvida, o autor até coloca um jumentinho, filho de uma jumenta, para ninguém confundir com um cavalo pequeno. O jumentinho, animal de serviço, animal que também consome a sua vida para atender as necessidades dos outros. Portanto, uma atitude que revela humildade, contrapondo com a exibição de força que era na época de Jesus. É engraçado que esse texto é o texto lido no domingo de Ramos, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e é aclamado como rei. Mas por que é que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, meus irmãos? Aí a gente precisa entender um pouquinho daquilo que acontecia na época de Jesus. 8 dias antes da celebração da Páscoa. A Páscoa não é uma festa católica. A Páscoa, nós associamos a Páscoa à ressurreição de Jesus, mas já era uma festa celebrada pelos judeus. E 8 dias antes, o imperador ele vinha para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E quando o imperador chegava em Jerusalém, era um cortejo que diz os historiadores que durava a manhã toda. Os cavalos de guerra, depois a força bélica e depois por último o imperador, mostrando toda a sua autoridade, todo o seu poder. E engraçado que Jesus faz o mesmo gesto no mesmo dia, 8 dias antes da Páscoa. Só que Jesus não entra pela avenida principal. Jesus entra pela periferia. E Jesus entra montado no jumentinho, sinal de humildade, sinal de pequenez. E o texto continua dizendo que é engraçado, eu não sei se vocês perceberam também, mas tem um grande paradoxo nesse texto da primeira leitura. Fala que o rei é manso, que é humilde, que é pacífico. Mas diz o texto, ele terá força para destruir a guerra. Ou melhor, ele terá força para destruir os instrumentos de guerra
versículo 10 da nossa primeira leitura: eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco dos guerreiros. Tudo isso para anunciar a paz entre as nações. E diz o texto que não é só para Jerusalém. Seu domínio se estenderá de mar a mar, ou seja, chegará aos confins de toda a terra. Que texto bonito, meus irmãos. Deixa muito claro essa preocupação de Deus em fazer com que o seu filho semeie a paz. Portanto, nós somos convidados a redescobrir esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que é capaz de restaurar as nossas esperanças, esse Deus que nos oferece a paz a todo instante. Mas não é uma paz fruto da ausência de guerras, uma paz duradoura, uma paz capaz de transformar corações. E nós sabemos muito bem que a história da salvação já nos mostrou muitas vezes que Deus vem ao encontro do mundo, que Deus atua no mundo somente através de corações transformados. Coração transformado semeia paz. Coração transformado vive o perdão. Coração transformado não fica por aí fazendo fofoca, fazendo intrigas. Coração transformado não joga uma pessoa contra a outra. Coração transformado não perde seu tempo passando a tarde toda no telefone falando da vida dos outros. Coração transformado reflete o rosto amoroso de Deus. Coração transformado é capaz de transformar uma família inteira, é capaz de transformar uma cidade, é capaz de transformar o mundo. Por isso a insistência de Jesus em fazer com que o nosso coração seja semelhante ao coração dele. Coração manso, coração humilde. Depois, a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, já não é mais aquela briguinha de Paulo com algumas comunidades. Agora o capítulo 8 da carta aos Romanos já é um texto mais amadurecido, uma reflexão bem feita. E Paulo expõe de forma muito serena, muito tranquila, aquilo que ele quer ensinar sobre a salvação. É engraçado que na época de Paulo existiam dois grupos. Um grupo achava que a salvação ela era merecimento meu. Eu faço as coisas direitinho, Deus não tem outra alternativa senão me salvar. Eu cumpro as leis, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu sou circuncidado, eu observo as leis de Moisés. Portanto, o que é que Deus tem que não pode me salvar? Portanto, para alguns, a salvação era fruto do cumprimento de regras. E nós podemos traduzir isso para os tempos de hoje. Muita gente pensa que participando da missa todo domingo já tem a salvação garantida. E não tem, meus irmãos. Rezar o texto todo dia também não é garantia de salvação para ninguém. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu passo uma vida toda na igreja, mas eu não sou capaz de perdoar meu irmão que está dentro da minha casa. Eu não sou capaz de perdoar o meu pai, a minha mãe. Quantas famílias estão totalmente desestruturadas porque não experimentaram o perdão? Quantas famílias vivem mergulhadas em conflitos porque ainda não tiveram a ousadia de experimentar o perdão? E quando eu experimento o perdão, quando eu sinto que Deus me perdoou, eu sou capaz de perdoar o outro? Eu sou capaz de ir ao encontro do outro? Eu sou capaz de fechar a minha boca contra não tecer comentário maldoso contra o outro? Então, cumprimento de regras não salva ninguém. E Paulo é muito claro em dizer isso. O que salva é a minha adesão a Jesus Cristo, mesmo que eu não mereça. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos nós vivemos mergulhados no pecado. Mesmo assim, Deus nos oferece a salvação. E essa salvação chega até o coração de cada um de nós através de Jesus.
E essa salvação atua em nós pela força do Espírito Santo. Então faz sentido essa reflexão de Paulo, uma reflexão sobre a vida no Espírito. É o Espírito que está por trás desse projeto salvador de Deus, esse projeto que Jesus não cansou de anunciar, esse projeto que Paulo não cansa de anunciar. Jesus gastou a sua vida falando desse projeto, cumprindo a vontade de Deus, anunciando o reino de Deus. Por isso Jesus foi morto, por isso pregaram Jesus numa cruz. Mas a morte de Jesus não foi o ponto final. O Espírito de Deus o ressuscitou, e Jesus vem nos oferecer esse mesmo Espírito. Isso é uma realidade para cada um de nós. Aí Paulo convida os ouvintes a tirarem as suas conclusões. Quer viver segundo a carne? Viva, não tem problema, mas saiba que você vai morrer. E aqui nós não estamos falando de morte física, porque morte física todo mundo vai passar. A pior de todas as mortes é a morte espiritual, quando eu me afasto de Deus. Essa morte física, esse corpo, vai para a terra, nós sabemos disso. Será consumido, voltará a ser pó. Mas quando eu me afasto de Deus pela minha prepotência, pela minha arrogância, eu estou morrendo. Eu estou permitindo que a morte espiritual entre. Aí eu começo a viver segundo a carne, segundo as regras do mundo. E Paulo é muito claro em dizer: quer viver segundo a carne? Viva, experimentará da morte. Mas se vivermos segundo o Espírito, iremos ressuscitar para essa vida nova. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos olhar aquilo que foi a história de Jesus com os critérios e os dados que nós temos hoje. Quando a gente olha para Jesus, a partir dos nossos dados de julgamentos, a partir dos critérios de hoje, com muita facilidade nós vamos chegar à conclusão que Jesus foi um grande frustrado. O que é ser vitorioso no mundo de hoje? Jesus, nós estamos dizendo que a vitória acontece na nossa vida quando nós permitimos que Jesus entre nela. Mas Jesus, olhando para os critérios de hoje, o que é que ele fez de extraordinário? Jesus não tinha nenhum cargo público. Jesus não tinha nenhuma conta no banco. Jesus não tinha um carro do ano. E a palavra de Deus vem dizer que Jesus não... A mensagem de Jesus não foi acolhida pelos intelectuais da época, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Quem é que escutava Jesus, senão os pobres, os marginalizados, aqueles que eram colocados fora do convívio social? E o que é que Jesus dizia para esse povo? Jesus ensinava que Deus era amor. Jesus ensinava que Deus é Pai. Que Deus é um Pai que não olha para os meus pecados passados, mas é um Pai que está lá na varanda da casa, esperando que eu volte para me dar um abraço. Que coisa espetacular, gente! Jesus ensina que Deus é Pai, que Deus não está nem um pouco preocupado com como é que foi a minha vida até ontem. Deus quer que eu assuma o compromisso hoje. Hoje é definitivo na nossa vida. Hoje Deus está nos dando uma página em branco para que nós comecemos a escrever a nossa história. Agora a minha história precisa ser escrita a partir da minha experiência com Ele. Eu não posso escrever a minha história sem Deus, porque eu estou caminhando para a morte. Jesus ensinou que esse Deus é Pai, que esse Deus nos ama, que esse Deus não olha as minhas faltas, não olha aquelas manchas que o meu coração foi acumulando ao longo de toda a minha existência. Por isso foi que Cristo venceu, porque gastou a sua vida em Deus, gastou a sua vida falando das coisas de Deus. E depois, por fim, o nosso evangelho de hoje, Jesus está no diálogo com esse Deus que é Pai. E um fato muito triste é que Jesus diz que Deus escondeu tudo
dos ricos, dos cultos, dos sábios, dos entendidos, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Porque esses, com muita frequência, são autossuficientes, acham que pode caminhar sem Deus, que pode construir a sua vida sem Deus. Já os pobres, eles veem em Deus a sua única riqueza, a sua fonte de alegria, o seu grande tesouro. Portanto, caríssimos irmãos, é preciso aprender com Jesus nessa noite. A receita para uma vida feliz, a receita para uma vida tranquila, está no Evangelho de hoje. Que o nosso coração possa ser semelhante ao coração de Jesus. Como é que era o coração de Jesus? Manso, humilde, capaz de perdoar, capaz de experimentar da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.